Quando foi anunciado que Mulher Maravilha 1984, segundo filme da Guerreira Amazona, sairia, não foi difícil imaginar que este alcançaria o mesmo sucesso que seu antecessor conseguira. A ambientação da história, que se passa no início dos anos 80, nos aproxima não só de uma certa nostalgia para quem viveu aquela época, mostrando as tendências na forma como todos se vestiam e os lugares mais frequentados, como também de elementos que caracterizam bem o espírito daquela época, evidentemente. É inserida nesse contexto que vemos Diana agindo, salvando pessoas de serem atropeladas, criancinhas indefesas nas mãos de bandidos e cenas onde a vemos reinando absoluto no combate ao crime. Mas, verdade seja dita, os bandidos que se apresentam neste começo estão longe de estar à sua altura no enfrentamento de igual para igual. São tão atrapalhados que nem chega a ser gerado no espectador um certo grau de tensão, visto as características desprezíveis e irrelevantes dos meliantes. A trama gira basicamente em torno do personagem Maxwell Lord, apresentador de TV e empresário de ações no ramo petrolífero, que almeja obter a chamada Pedra Mágica, um artefato que é levado pelo FBI à curadoria na qual Diana Prince trabalha. No local, também nos é apresentada a personagem Bárbara Minerva, doutora em geologia e que foi recentemente contratada, embora nem mesmo a contratante se lembre deste fato. Logo quando é apresentada, fica nítido que a personagem é irrelevante para os de sua volta, e o quanto ela é atrapalhada, reforçando assim o estereótipo de pessoa ingênua e inadequada ao meio que interage. Ao conhecer Diana, Bárbara fica fascinada pela forma como ela se veste, de como ela exala segurança e o quanto ela impõe respeito. O fato de Diana ter dado atenção a ela faz com que Bárbara a convide para comerem juntas, o que as aproxima e faz com que a mesma admire Diana ainda mais por ter sido a única que a enxergou. Ao entrar em contato com a Pedra Mágica, após essa chegar ao museu, as duas desconhecem do que ela é capaz e do seu potencial mágico em realizar desejos. O que nos é mostrado de forma meio caricata, quando um cientista da equipe do museu, em tom de chacota, diz a Pedra que gostaria que alguém lhe trouxesse um copo de café, e em seguida, isso acontece. Até este ponto, nos é apresentada uma fórmula muito semelhante a filmes similares e já populares. Talvez seja por isso que Mulher Maravilha 1984 não tenha surpreendido em questões de narrativa. Por ter uma abordagem simplista demais e por trazer desde seu início elementos estereotipados, como uma mulher que antes não era notada e que após usar calça legging, de repente, é percebida pelos homens de seu ambiente de trabalho que antes nem notavam sua existência. Além do velho clichê do sujeito que fracassa no início e usa isso como motivação para se tornar o vilão. Maxwell Lord até tem personalidade, é comunicativo, tem presença nas cenas em que aparece, é um pai dedicado e amoroso, o que nos é mostrado pela forma como ele trata o filho na única interação deles no início do longa, mas por outro lado, lhe falta mais profundidade e propósito, o que é evidenciado pela carência de foco e de objetivo em saber o que fazer com o poder que consegue obter, quando absorve a capacidade da Pedra Mágica em conceder desejos. Se por um lado nos é mostrado um vilão que não impõe medo ou respeito, visto que até para se defender de Diana, na vez em que ela quase o captura para dar fim ao processo de caos que havia sido instaurado, ele dependeu da Bárbara para se defender, por outro, a personagem que viria a se tornar a Mulher Leopardo, que após ter pedido ser igual a Diana, ressaltando todas as suas qualidades como beleza, sensualidade e ser admirada, bem como também suas habilidades de autodefesa, coisa que havia presenciado de forma acidental quando um homem a assediava na rua e ela a salvou, usa disso como motivação para um futuro embate com Diana. O fato de Maxwell ter sido o único homem que demonstrou interesse em Bárbara, mesmo que com intenções de obter vantagem disso, o que obviamente não é percebido pela personagem devido à sua ingenuidade, faz com que ela o defenda quando o vilão é perseguido por Diana, fazendo com que esta seja sua vantagem em relação à Amazona, visto que Bárbara consegue poderes semelhantes ao de Diana, enquanto a heroína tem seus poderes diminuídos em decorrência do pedido que havia feito, de ter seu amor de volta. Como consequência, Bárbara tem êxito ao enfrentá-la no primeiro embate. É curioso notar que Steve não ressurge após uma ressurreição milagrosa ou em forma de alguma materialização mirabolante. O que vemos é um homem que ela nunca havia visto se tornando o grande amor de sua vida, que perdera 70 anos. É deixado de lado qualquer preocupação em explicar quais as consequências psicológicas ou até mesmo o impacto em seu círculo de amizade, considerando o sumiço repentino do sujeito em relação à sua rotina habitual, talvez deixando parentes, esposa e até filhos sem qualquer aviso. Para nos convencer de que este estranho era Steve Trevor, foi preciso manter a aparência do ator em tempo quase integral, mostrando a figura do eterno amor de Diana para tornar aquela interação entre os dois mais convincente e menos embaraçosa, visto que repetidas vezes somos pegos em estado de confusão mental por sabermos que aquele não se trata do Steve, mas devido a vermos ele dessa forma, acabamos relevando até por não termos outra opção. Mulher Maravilha 1984 parece longe de estar preocupada em mostrar uma Diana totalmente empenhada em deter um vilão,
que, diga-se de passagem, não oferece ameaça alguma a ela, por ser uma espécie de gênio da lâmpada. O filme está mais interessado em expor que, mesmo sendo uma semideusa, e ainda que entenda sua missão como heroína, como todas as responsabilidades e ônus que este posto lhe confere, a personagem continua sendo uma refém do seu próprio desejo. A vontade de ter por perto o seu amado, que aparece da mesma forma que sai de cena, evidencia uma mudança de tom em relação ao primeiro longa da heroína, nos remetendo a uma espécie de conto de fadas repaginado. Embora a presença de Steve seja justificada, visto que ela ganha certa relevância com o decorrer do longa, ela não deixa de ser forçada. O início dos anos 80 evidencia a inadequação de Steve, alguém que viveu no período da Primeira Guerra, bem como seu deslumbre quando entra em contato com tecnologias de uma época à frente de seu tempo. Por mais que sintamos a falta de um propósito claro e pessoal para Steve, que surge na trama para talvez suprir a falta de criatividade do roteiro, ou até por falta de opção mesmo, ele se faz um mal necessário ao desenvolvimento do enredo, pelo menos em relação ao motivo que levou esse filme especificamente às telas. A personagem Bárbara Minerva, que já tinha obtido poderes para bater de frente com uma Diana já enfraquecida, teve que potencializar ainda mais o seu desejo quando foi convencida por Maxwell a desejar uma atualização em suas novas habilidades, ficando assim mais poderosa para enfrentar Diana no último confronto entre as duas. E é justamente nesse embate contra Bárbara, já transformada em Mulher Leopardo, que Diana usa a armadura da Águia Dourada, que no fim das contas, termina por não ser muito útil, já que em tese, ela serviria para Diana voar, o que ela consegue fazer antes de vestir a armadura, e também para se defender com o uso das asas, que logo se desfazem, num ato simbólico a fim de ilustrar que a ação de renunciar seu desejo fez com que seus poderes, como conhecemos, voltassem à sua totalidade. Evidentemente, a Mulher Leopardo não tinha chances de combater uma Diana em pleno exercício de seu potencial como guerreira, não apenas devido à enorme força, mas pelo treinamento de combate. Além do mais, Diana não lutava por motivo nenhum, a não ser salvar o mundo, portanto ela estava obstinada a vencer, pois havia deixado de lado a ilusão de continuar com alguém que já havia morrido. A essa altura, não é estranho notarmos como termina toda a confusão causada pelo personagem Maxwell Lord. Ele desejava convencer as pessoas do mundo todo, através de uma transmissão de TV, a fazerem um pedido, e em troca, ele absorveria uma parte de suas forças vitais. Porém, o até então vilão é convencido por Diana a abrir mão do que havia tomado e obviamente desejado, para reverter os efeitos devastadores causados pelas pessoas ao redor do mundo através de seus pedidos. Após essa tomada de consciência, motivada muito pela percepção de que seu filho estava abandonado e em perigo, Lorde entende o desastre que havia provocado, o grande transtorno mundial, e decide renunciar ao poder que lhe foi conferido pela pedra. Em seguida, todos de igual forma, motivados também pelas palavras de Diana, abandonam seus desejos. A falta de grandes ou consideráveis explicações sobre o que poderia ter acontecido com um homem no qual foi uma espécie de receptáculo para o, digamos, espírito de Steve, os efeitos práticos da confusão causada por Maxwell no mundo todo, chegando até a quase desencadear uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia, bem como o total desconhecimento sobre o que aconteceu com a pedra depois que Maxwell renunciou seu poder de realizar desejos, faz com que o espectador meio que se sinta decepcionado, embora o filme não seja de todo mal. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.